Olá a todos, meu nome é Juliano, sou desenvolvedor Progress, estou dando continuidade ao curso de programação em Progress, tá? Hoje nós vamos aprender como criar um banco de dados e conectar esse banco de dados à nossa aplicação, tá? Primeiro passo, vai no iniciar, Progress e abre o desktop, tá? Que é aquela barra de atalho que eu mostrei na aula passada. Eu criei um ícone aqui já para deixar o desktop aqui. Esse primeiro ícone é o dicionário de dados, tá? Onde a gente faz a criação de tabelas, campos, sequence. A primeira pergunta que ele vai fazer para mim é se eu quero conectar num banco existente, se eu quero criar um banco de dados novo ou se eu quero continuar sem nenhum banco de dados. Eu vou clicar em criar novo banco de dados. A primeira coisa que ele vai me perguntar é o caminho onde eu vou salvar esse banco de dados. Antes de eu informar o caminho, eu vou só dar uma visão do que ele está falando aqui embaixo. Ele está falando o seguinte: eu vou iniciar com um banco de dados vazio, uma cópia do banco Sports, uma cópia do banco Sports 2000, cópia do Sports 2020 ou cópia de outro banco de dados. Se eu vier aqui na pasta Progress OpenEdge, vou organizar por tipo de arquivo para pegar somente esses daqui, ó. O que que eu quero mostrar para vocês? Todos esses arquivos aqui são modelos de banco de dados vazio. Ele cada um tem sua função. O banco demo não, mas assim, o banco Sports 2000 e Sports 2022 e 2020 são bancos de dados que eles são voltados para fins educacionais. Então a gente usa ele para fazer treinamento mesmo. Pode fazer nossos testes e simulações. O demo também. O Empty 1, Empty 2, Empty 4, Empty 8, eles são bancos de dados, como o próprio nome já diz, vazio. Só que cada um tem um tipo de estrutura. O que que significa esse 1, 2, 3, 4 e 8? É o tamanho do bloco que eu vou criar no momento, que eu vou usar no momento da criação do banco. Então, o que é esse bloco? Então ele pode ser, é isso aqui, ó. O vazio é o padrão. O empty 1 é um bloco de 1K. O empty 2, 2K. O que é K? É 1024 bytes, tá? O 4K são 4 vezes 1024, 8, 8 vezes 1024. Tem uma documentação da Progress aqui que ela detalha aqui de administração de banco, tá? Que ela detalha o que que significa isso aqui. Para a gente que vai fazer por fim educacional, não precisa eu me preocupar muito com o tamanho da blocagem do banco. Quando eu for fazer uma aplicação para produção, aí eu preciso saber, porque ele vai me dizer quanto esse banco meu vai ter de capacidade de armazenagem de dados, ó. Estão vendo aqui que eles têm vários cenários aqui que eu vou poder saber qual é o tamanho que eu vou criar meu banco, tá? Nós não precisamos se preocupar com isso agora. É, não sei que você queira administrar dados aí, banco de dados, mas é bom você saber o que, que é cada um desses arquivos, tá? Então é que se eu quiser vir aqui e copiar qualquer um desse daqui, eu posso copiar. Então, para o treinamento, vamos lá. A gente vai criar o primeiro banco aqui. Eu venho aqui,
vim na minha pasta aqui, ó, eu estou salvando aqui na minha unidade Z aqui que está em rede e vou colocar dentro da pasta banco. Então vou colocar aqui aula sports. Cai em Open. Olha lá, ele já colocou aqui. Qual que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher o Sports 2000 mesmo, tá? É um banco simples e a gente vai ter todas as tabelas aí para poder aplicar o nosso conhecimento. Quer ver? Dá OK. Ele já gerou o banco e agora ele está perguntando para mim se eu quero conectar nesse banco. O que é esse logical name? É um nome lógico, como ele já sugere no nome. Então eu poderia colocar só o nome de aula. Aula DB, vamos supor. Vou colocar em maiúsculo aqui. DB. Então, eu tenho um nome amigável aqui que para mim fica mais fácil de identificar o nome do banco. Se eu clicar em Options aqui, ó, ele vai me abrir as opções para trabalhar em rede e outras situações aí, parâmetro de conexão do banco, tudo. Eu não estou trabalhando em rede, nós vamos trabalhar monousuário, só com um usuário conectado ao banco, então é só isso que eu preciso fazer na configuração do banco. Eu clico em OK, ele vai me abrir aqui o dicionário de dados. No dicionário de dados, a primeira coluna aqui são os bancos que estão conectados. Na segunda, são as tabelas. Se eu clicar aqui em Fields, ele vai mostrar os campos referente a estas tabelas, tá? Toda a nomenclatura do banco vai estar desse banco Sports aqui, que já é para com dados armazenados, ele vai estar em inglês, tá? Então, é bom eu ter um pouquinho de conhecimento aí para poder entender o que é cada tabela. Mas aqui, Customer, Departamento, Family, Invoice, que seria como se fosse uma nota fiscal, né? Então tem todas essas tabelas aqui, ó, tabela de item, que é item mesmo, né? Então eu tenho aqui, ó, se eu precisar criar aqui em cima os botões de atalho, ó, eu quero criar um banco novo. Ele vai voltar para banco de dados. Se eu clicar aqui em tabela, ó, percebe aqui embaixo o que ele está mudando, ó. Vou clicar em tabela, ó, criar tabela. Ah, quero clicar aqui em fields, ó, aqui em cima, ele vai criar fields. Aqui é sequence. O que é uma sequence? A sequence é uma sequência que eu crio. Vamos supor que eu preciso criar, eu quero que tenha um campo lá de código, que eu quero que cada registro que eu incluir no banco, ele grava para mim um número sequencial, um, 2, 3, 4 e assim por diante, sem eu precisar saber qual que é o código que eu estou entrando. Então eu só crio uma sequence e amarro isso no meu programa e falo, ó, cada inclusão que eu fizer, ele vai gerar um número novo para mim de código, tá? Se você clicar aqui duas vezes em cima da tabela, você vai verificar que tem o nome da tabela, o nome do dump, que é os dados, como que ele vai ficar a nomenclatura dele quando for extrair esses dados. Depois eu explico. E aqui uma descrição. Posso colocar um label, se ela tem replicação, tá? Vou dar um cancelar aqui para não estragar minha tabela. Ah, eu posso mexer nisso aqui quanto eu quiser? Pode. Se eu estragar a tabela, o que que eu faço? Crio, apago e crio de novo. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês agora há pouco, vocês podem criar de novo e pode. Aqui não tem perigo de você estragar nada, nem danificar nada no que você estiver fazendo. Porque os dados aqui são comuns, então não vai fazer muita diferença. Para você ler uma tabela, vou mostrar aqui, ó. Clica no segundo ícone, ele vai abrir o Procedure Editor. Os principais programas da função, programas não, desculpa, comandos que a gente usa para listar dados seriam for each no Progress, tá?
que seria equivalente para alguém que conhece aí SQL, seria um select, não um asterisco, porque eu posso definir os campos que eu vou mostrar lá no for each também, mas é a mesma coisa do select. E aí ele dá continuidade na instrução. Então eu vou fazer um for each, na tabela eu informo qual que é a tabela. Ah, mas eu não lembro o nome da tabela. Vou clicar aqui com o botão direito, Insert, Database Field. Quando eu venho aqui, eu posso consultar, ó, eu tenho a mesma coisa do dicionário de dados, ó. Eu posso vir aqui e consultar o nome das tabelas e eu posso ter acesso também aos campos que estão dentro daquela tabela. Se eu clicar aqui e quiser saber o nome, olha lá, eu tenho o nome que está dentro da tabela Customer, que está dentro desse banco aqui. Eu posso vir aqui, Select All, ele vai selecionar todos os campos. Posso vir aqui em Table, tá? Ó, posso dar Ctrl aqui e escolher quais os campos que eu quero, tá? Posso dar Shift e o primeiro e o último, ó. Ele vai lá e marca todos, tá? Ou daquelas faixas eu venho arrastando o mouse. O que é aqui embaixo? Quando eu clicar duas vezes aqui em cima de um campo desse aqui, ou der OK, ele vai mandar isso aqui para dentro do meu programa. Mas como que ele vai mandar? Por padrão, a gente usa o nome da tabela, ponto, nome do campo, tá? Posso usar só o nome do campo? Pode, mas o que vai acontecer? Se eu tiver mais de uma tabela, se eu estiver trabalhando numa consulta que eu tenho duas, três, infinitas tabelas eu posso usar na consulta, e dentro delas tiver algum campo com o mesmo nome, vamos supor que eu tenho cliente, ponto, nome, e estabelecimento, ponto, nome também que chama. Os dois têm a tabela nome lá. Então, o que vai acontecer na hora que eu fizer essa consulta? Vai dar erro na hora da compilação, porque ele vai falar assim, ó, você está com duas tabelas com o mesmo campo nome e eu não sei de qual tabela eu tenho que pegar essa informação. Então, o que eu faço? Eu coloco o nome, ponto a tabela. Então, convenciona desse jeito que não vai ter problema. Mas em alguns casos pode ser que eu precise informar o banco, ponto, a tabela, ponto, o nome do campo. Então ele vai fazer aqui, se eu marcar essa opção, ele vai colocar o nome da base de dados, tá? Vamos marcar só aqui. Eu só vou clicar aqui no, vamos supor, no nome aqui, cadê o name? Ele levou para cá. Tá certa a minha consulta? Não, não tá certa, porque eu tô dando, o que eu tô fazendo? For each no campo, não. Primeira coisa, qual que é a estrutura do for each? É for each, nome, tabela, where, aí, ou antes do where, o interessante é você usar o indicador de lock da tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lock. O que ele fez aqui? Eu estou dizendo que aqui eu estou entrando somente em modo leitura, tá? Aí eu vou usar uma cláusula de where e aí do nome tabela ponto nome campo. Só apagar aqui. Então isso aqui, ó, e aí eu posso colocar a minha condição igual, tá? Alguma coisa que eu estou procurando. Aqui eu coloquei entre aspas, porque se for string tem que ser entre aspas. Agora, se for um valor numérico, você só coloca o número aqui e ele já vai entender. String, o que é? Campo texto, tá? Essa é a sintaxe do for each. Se eu quiser, vou salvar aqui que eu vou deixar isso aqui depois na descrição para vocês. Se eu quiser saber o que é for each aqui, então depois a gente vai detalhar tudo, mas aqui eu vou colocar só uma consulta básica aqui, ó, vou copiar aqui que eu já tinha deixado já pronto. Então for each, nome da tabela, no lock, e o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou dando um display no
nome da tabela, ponto o quê? Name. Então, se eu der F2 ou vier aqui, ó, compile, posso até checar a sintaxe para ver se está certo, ó, tá ok. Compile, run, F2. Ele está me listando, ó, eu continuo apertando cada F2 que eu apertar aqui no meu teclado, ou apertar a barra de espaço, ó, ele vai para a próxima página com os registros. Então aqui eu mostrei todos os registros de nome. E se eu quisesse filtrar esses registros, eu faço a mesma consulta e eu vou colocar o quê? Uma cláusula de where, que foi o que eu coloquei lá no exemplo que eu dei. Então eu vou pegar a tabela customer.name, aonde eu tiver esse nome nesse campo aqui. Então, na hora que eu der F2, lift thirst. Beleza. Aqui, nosso banco foi criado, estou conseguindo consultar dados, está funcionando 100%. Então, basicamente é isso aí. Nós vamos usar esse banco de dados aí durante praticamente todo o curso, tá? Que aí a sintaxe das instruções dos comandos a gente vai testando já direto nessa base de dados que foi criada. Obrigado a todos e até a próxima aula.